A gente acha que porque recebeu revelação as coisas vão acontecer do dia para a noite. Automaticamente. Automaticamente, né? E com pouco esforço. Porque se começar a ter muito esforço, eu acho que Deus não me deu isso não. Acho que isso aqui... Coisa da minha cabeça, né? Coisa da minha cabeça. Quando é de Deus é fácil. Né? As coisas fluem, meu amigo. Não. E às vezes usa até, tem um versículo bíblico, eu já estou dizendo aqui com propriedade, né? Já ouvi empresários dizendo assim, cara, eu vou desistir porque a Bíblia diz que o fardo que Deus pôs é leve. Não é esse contexto, meu irmão. Sim. É completamente diferente disso. Sim. É claro que você precisa do favor, da graça, né? Sim. O caminhar com Deus nunca vai ser pesado, Sim. né? Ele sempre vai nos ajudar, suportar. Tem lá que né, a história que não está na Bíblia, né? Sim. Da pegada na areia, né? Da dificuldade, te suportei, te carreguei no colo. Mas definitivamente esse versículo não é dentro desse contexto, né? Consistência, meu amigo, é uma palavra-chave também. Não despreze os pequenos começos, pois Deus tem prazer em ver a obra começar, Deus tem prazer em ver o prumo na mão de Zorobabel. Acha esse versículo aí depois, se apega dele, escreve ele e bola pra frente. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões. Você já sabe, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócio com uma lente ajustada do Espírito Santo para entender como e o tempo em que vivemos, em que o Senhor quer usar os nossos negócios, os talentos e os dons que Ele nos confiou, as oportunidades e todos os recursos para impactar o tempo aonde a gente vive. Então, temos aqui um compromisso de trazer sempre um convidado muito especial de várias áreas para repercutir o máximo possível de um espectro, talvez 360 graus, para te ajudar a pensar fora da caixa, às vezes para te tirar de uma zona de conforto, é verdade, né? Mas sempre com o desejo sincero de abençoá-lo com pelo menos uma frase, um corte, aonde possa fazer você estar mais próximo daquilo que Deus espera que você faça como homem, como mulher de negócio. Combinado? Vamos nessa? Mas sem antes fazer mais um pedido para você aqui, né? E abusar um pouco da sua generosidade. Generosidade é uma das características marcantes do Espírito Santo, do nosso Deus, que é você poder nos ajudar a levar esse episódio para muitas pessoas. Você já sabe que o algoritmo gosta muito que você curta, comente, compartilhe, né? O famoso 3Cs. Então, se você fizer isso, certamente vai nos ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Combinado? Vamos nessa? Então, vamos sem mais delongas. Bem-vindo, Evandro Beza. Ô, Edu, prazer estar aqui. Meu amigo, finalmente esse dia chegou, né? A gente já tinha marcado tantas vezes essa nossa conversa, mas sempre tinha algum problema ou outro e a gente não conseguia coincidir, mas hoje nós cremos, aprove a Deus que a gente pudesse conversar. Um prazer enorme estar aqui com vocês, um prazer enorme poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração para esse tempo que a gente está vivendo. Muito bom, o Evandro é de Brasília, né? Então já entregando aqui um pedaço da tua história. Sim. E Brasília tem um ar quente, né? Acalentador. Então acho que você gosta muito do clima de Brasília e não queria vir para São Paulo, né? Mas brincadeiras à parte, né? É claro, né? As agendas não casaram, mas que bom, né? Tenho certeza que todas as coisas, como diz a palavra, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que vai ser um tempo bom aqui de bate-papo e tenho certeza que vai, de alguma forma, abençoar você que está nos ouvindo, nos assistindo, né? Aí ou através das plataformas de streaming ou ao Spotify, estamos também no Spotify, né? Então você pode fazer academia, caminhada, ouvindo aqui o Evandro e os demais convidados, né, Evandro? Sim, com certeza. O Evandro vai tratar de um assunto aqui muito, muito importante. A gente fala bastante sobre dinheiro, né? Sobre negócios, etc. e tal. Um estudo que eu fiz dizia que a gente passa a maior parte do nosso dia pensando como
ganhar e como gastar o dinheiro, né? De fato. Mas nosso tema hoje aqui, ainda que seja transversalmente sobre recursos, sobre dinheiro, mas é como investir, né, em algo que vale mais do que barra de ouro, não é isso, Evandro? É isso. Nosso tema aqui hoje passa por ajuntar tesouros do céu, onde a prata e a ferrugem não consomem e os ladrões não roubam, né? Boa, boa, mas que gera um impacto aqui no tempo presente e a gente vai, né, repercutir isso aqui. Então fica com a gente até o final, você vai entender um pouco mais sobre fundo de investimento, né, investimento, modelo de investimento chamado endowment. Que história é essa? Uhum. É nome de suplemento alimentar, né? Endowment. É um nome pomposo, né? Mas uma ideia muito simples por trás desse nome. Vocês com certeza, se ainda não ouviram, vão pegar rapidinho do que se trata e como isso é tão revolucionário para nós que fazemos, né, parte do reino de Deus. Muito bom. Diria ainda que é muito necessário, né, compreender. Então deixa eu dar as devidas credenciais aqui do Evandro. Evandro é presidente do Fonte Endowment. Então ele vai aqui explicar o que é o endowment, né? A gente sabe já que nos Estados Unidos é muito difundido. Sim. E o Fonte é o primeiro fundo aqui do Brasil ou da América Latina, Evandro? Cara, acho mais seguro dizer do Brasil. Do Brasil. Na América Latina pode ser, mas não tenho certeza. Tá bom. E a parte mais importante é que você é casado com a Juliana. Isso. E pai do Miguel. Por favor, e do Theo. não esqueça de mencionar. Senão, lá em casa vai ser um desafio, né? Isso. Esqueceu alguma coisa, Evandro? Não, as credenciais mais importantes são essas, né? Além daquela que me garante a eternidade, que é filho do Altíssimo, né? Servo do Deus Altíssimo. Então isso é o mais importante, com certeza, sobre o Evandro. Muito boa, né? Compartilho com a mesma visão. Estamos juntos aí, né? Eu sei, eu te conheço, a gente tem conversado e só para vocês saberem um pouco mais sobre Edu, se você tiver a oportunidade, fale com ele sobre filhos, sobre como criar seus filhos. Muito legal, muito inspirador a tua história com teus filhos, viu? Muito bom, obrigado pela menção, né? Como diz a Bíblia, a boca fala do que o coração tá cheio, né? E certamente família, ele toma o lugar número 1, número 2, número 3, né? Aí você fala, mas e Deus? Deus não é off concurso, né? Não tá numa lista de prioridade, né? Sim. Ele fora. Ele tá fora dessa escala de prioridades, mas certamente a família, né? É o nosso primeiro chamado, né? Eu, quando tenho a oportunidade de aconselhar, eu digo, olha, se você não sabe o que você tem que fazer na vida, uma coisa você tem que ter certeza. Deus confiou uma família para você cuidar, né, multiplicar, e às vezes quando entra nesse tema de filhos, né, muito legal. Fala, olha, eu não vou aqui, não sou eu quem, já me pediram conselho, eu não focar aqui no trabalho, na carreira, fala, cara, Deus te deu uma ordem, muito legal, né? Multiplique, você tem que ter filho, e eu costumo dizer, óbvio, uma questão aí que não considera questões de ordem natural, mas até para as questões naturais existem uma coisa chamada milagre, né? Que Deus já orei por mulheres que não podiam engravidar, junto com a minha esposa, engravidaram 1, 2 filhos. Então a gente tem base bíblica até para se não tiver condição física, Deus criar uma oportunidade. Mas eu costumo dizer o seguinte, e tenha filhos no plural, né? Porque senão, olha uma coisa curiosa, né? Eu sei que você é entrevistado aqui, mas olha que coisa curiosa, se você tiver um filho, nada contra quem tem um filho, né? Mas só para pensar aí, se você tiver só um filho, primeiro que ele não vai ter irmão, não vai ter sobrinho, né? Ele vai ser privado de uma quantidade enorme de oportunidades, experiências de vida e de família, né? Sim. E sem contar que é muito raro o filho, não estou dizendo que não existe, mas é muito raro o filho único que não é mimado pelos pais, né? Verdade. E uma das riquezas, né? Então, quando eu planejamos os filhos, a gente planejou que um viesse na sequência do outro, para eles brincarem juntos, né? Aprender a dividir, a multiplicar, né? Já lição ali de matemática, de cidadania, com um bebezinho. Faz toda a diferença. E hoje, por exemplo, né? Essa história eu compartilhei com você mais cedo, né? Hoje são os melhores amigos um do outro, viajam
para outros países juntos, né? Ainda adolescentes. Olha que muito rico, que valor, né? Muito rico. O óbvio precisa ser dito também, né, Edu? Sem dúvida. Às vezes verdade. A gente está malhando em ferro frio, às vezes a gente está indo bem, inclusive nos empreendimentos, na empresa, mas dentro de casa não está ok, a base está corrompida, né? Sim, verdade, aí é difícil construir sobre uma base que não está sólida. Então, esse papo nunca é demais. Sem dúvida. Bom, aproveitando então esse gancho aí, né? Conta um pouquinho do Evandro adolescente, né? Eu tenho uma tese que normalmente na fase adulta a gente vive muito dos inputs, sobretudo na área dos negócios, né? Sim. Empreendedorismo, você recebe alguns inputs ali na adolescência, mas você tem uma história um pouco diferente, né? Não é? Você veio de pais que eram ligados ao funcionalismo público, que tem ali um modelo Sim. mental, né? Nada contra também, de novo, a quem é funcionário público, mas naturalmente na base não consegue enxergar o empreendedorismo. Você, Sim. mesmo tendo um pai funcionário público, tinha ali uma veia empreendedora e eu acho que ela, de alguma forma, chegou até você, né? Conta um pouquinho da tua história. Então, meu pai... Perdão, gente. Então, meus pais... Eu sou filho de um funcionário público e uma professora. Eu sou o típico brasiliense de classe média, mas meus pais têm uma história de vida muito bacana. Os dois casaram muito jovens, fugiram para São Paulo, se conheceram em Brasília, mas fugiram para São Paulo porque os pais eram contra o casamento. Olha aí. Aqui conheceram Jesus e hoje eles estão com 40 e tantos anos de casado, mas lutaram muito para conseguir chegar onde chegaram. Então eu vi sempre meu pai empreendendo em diversas coisas, até que Deus deu para ele a oportunidade dele passar nesse concurso, e foi quando as coisas deram uma acalmada. Eu já nasci nesse ambiente, apesar de, mesmo como funcionário público, servidor público, melhor dizendo, eu ter a oportunidade de ver e acompanhar um pouco disso do meu pai e da minha mãe, que veio a reboque, mas a mentalidade era... Eu fui formado para fazer um concurso também. Trabalhar um chip no seu cérebro. E trabalhar no judiciário, exato. Que, aliás, deve ser o quê? 80% de Brasília Então, depende da região de Brasília que a gente esteja falando, né? A gente precisa lembrar que Brasília hoje cresceu demais. Expandiu, uma coisa... mas se a gente pensar no avião lá. Se a gente pensar as Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, de fato, acho que 60%, 70% ali é de servidor público. E eles têm mesmo carreiras excepcionais. E o filho vira também. E você tá público, o neto também. Você tá nesse flow, né? Você tá crescendo num ambiente de certa estabilidade. Você não é rico, mas você também tá longe de ser pobre. A gente estava comentando, né? Você consegue se dar alguns luxos com planejamento, sem aquela dor de cabeça de quem empreende, vou pagar as contas esse mês, vou fechar as contas esse mês tem, mês que vem vai teve demais esse mês, será que eu sei controlar o fluxo de caixa para ter de novo no mês seguinte? Então, são algumas das questões que, de certa forma, o funcionalismo público, o servidor público, ele está protegido de. Mas, ao mesmo tempo, isso é limitante, porque, às vezes, o cara tem um potencial para muito mais, o cara tem um potencial para se tornar um grande nome em determinada área, mas porque também está dentro dessa piscina ou dentro desse ambiente, ele acaba andando ou dançando conforme a música, né? Então é preciso balancear esses dois mundos. Então eu cresci nesse meio, gosto muito de estudar, estudei
um pouco já na minha trajetória, mas Deus tinha outros planos para minha vida. Você está sendo humilde, né? Você fez mestrado, pós-graduação, mestrado, chegou a iniciar doutorado? Não? Então, cara, comecei 2, um antes do Miguel, que é meu filho mais velho, nascer, que tem muito a ver com a minha área. A minha formação original é Direito, depois eu fiz Teologia, mas eu fiquei caminhando entre essas 2 áreas no mundo acadêmico, né? Sempre falando sobre liberdade, sempre falando sobre os limites da nossa liberdade em Jesus. Então, usava o direito, às vezes usava teologia, então fiz pós em direito público, mestrado em ciência da religião. Olha que legal. Comecei um doutorado. Bom combo, né? Comecei um doutorado em Direito, Estado e Constituição há 11 anos atrás. Fiz uma matéria só e recebi um ultimato da Ju, falando que era hora de ter filho. Boa. Sabe a Ju. Sabe a Ju. Nós éramos casados já há 7 anos, indo pro 8º, e ela falou: olha, agora não vou esperar. E só dá para ter um filho de cada vez. Então para o doutorado. Bom e agora eu quero engravidar. Então nunca mais tinha pensado em estudar nesse nível, né? No início do ano passado eu retomei um doutorado, mas agora em liderança estratégica na Southeastern University, mas cara, acho que também não vou levar adiante nesse momento, porque o endowment está sugando bastante do meu tempo, e hoje eu não tenho mais um filho só, eu tenho 2. Entendo. Não dá para levar isso nesse momento, mas pretendo concluir. E eu acredito também, né, que um negócio, né, como está sendo formatado aí o fundo, né? Não deixa de ser um negócio. Ele no começo ele consome tanto quanto um filho. Depois que, né, entra ali no trilho, Sim. você tem toda uma jornada, um histórico, mas os primeiros anos eles são desafiadores, e eu costumo dizer, né, às vezes quando tenho oportunidade aconselho os empresários, cara, é igual o filho, né? O filho não pediu para nascer. Se nascer, você tem que cuidar, né? Intensidade máxima, né? Não dá para terceirizar, né? E muitas vezes, ainda voltando e misturando aqui o assunto de família, Evandro, as oportunidades que Deus me deu de aconselhar, e eu via um ponto assim muito ruim de casamentos desestruturados. Quando tinha a seguinte desculpa: não, eu tô trabalhando para dar um futuro pro meu filho, para minha filha. Assim, eles não terá um futuro se não tiver um presente, né? Exatamente, você está terceirizando uma coisa na primeira infância que é fundamental, que é tempo de qualidade, amor, né? Eles são uma esponja, eles absorvem o teu comportamento sem você perceber, ainda sem falar, e você terceirizar isso é errado, né? Assim como a empresa, nos primeiros anos de um negócio, qualquer que seja ele, é extremamente desafiador e consome muita energia, né? Exato, nós falávamos sobre isso ainda há pouco, né, do como é desafiador. O início é muito solitário, por mais que você tenha pessoas que apoiam a ideia, é um trabalho de sentar todos os dias no mesmo lugar e pensar todos os dias sobre a mesma coisa, e são pequenas ações, pequenas atividades que você faz, que às vezes você não está enxergando lá na frente. Tem dia que você amanhece completamente apaixonado pela ideia, tem Sem dia dúvida. que você fala: Senhor, o que eu estou fazendo? Aonde eu me meti? Mas com certeza a palavra é consistência, né? Boa. Pequenas coisas, pequenas ações diárias, ao final de um período grande ou médio, vão gerar grandes resultados, sobretudo quando Deus está no negócio. Boa. Né? E eu costumo dizer que quando Jesus, né, Deus está no negócio, é inexorável que você tenha visão a longo prazo. É um jogo longo, né, a despeito da necessidade. Afinal, ele tem todo o tempo do mundo, né? Aliás, o tempo dele não é o nosso, né? Então esse Kairos de Deus acaba com a gente muitas vezes, né? É o maior desafio, né? Acho que semana passada mesmo, né? Falando com meu filho que está entrando aí na universidade, e eu dizendo para ele, falei assim: o nosso maior desafio talvez nem é o diabo,
é entender o tempo de Deus. Sim. Né? E tá conectado com esse Kairos aí. Vamos falar de fundo de investimento? Vamos. Podemos entrar aqui no nosso tema principal. Deixa eu só fazer uma rápida introdução. Então, você certamente, quando eu falo fundo, né, você vai associar a dinheiro investido, né? Você tem os fundos aí multimercado, você tem, né, os investimentos renda que são fixa, sob custódia de bancos, mas você também tem outro tipo de fundos que a gente viu muito agora, né, talvez na última década, por conta das startups, que é o Family Office, que não deixa de ser um fundo ali para investir em negócios iniciais. Depois você tem Venture Capital, que várias empresas ou famílias aportam dinheiro para criar um bolso maior para investir. E você também tem os Private Equity, né, que vão investir cheques maiores e desenvolver aí negócios com maior tração. Então, tudo resumindo, fundo é um bolso que pode ser grandão, pode ser mais raso, exato, mas é onde se põe um dinheiro esperando voltar mais do que a correção monetária da depreciação do dinheiro. Resumidamente, o conceito é isso. Exato. Se a gente estiver falando de fundo de investimento, o conceito é exatamente esse. No caso do endowment, é um fundo patrimonial ou um fundo filantrópico. Perdão. A questão dos fundos patrimoniais, dos fundos filantrópicos, é que, diferentemente dessa ideia de colocar dinheiro e ter um retorno financeiro, né, um dividendo, algo que eu vou ter o dinheiro trabalhando para mim, quando eu coloco dinheiro em um fundo patrimonial, eu estou fazendo uma doação. Então, eu estou doando o dinheiro para uma finalidade que o fundo se propõe a cumprir. Esse é o diferencial do fundo endowment para um fundo de investimento qualquer. Todo o dinheiro que a gente recebe, ele não é um investimento com retorno para quem fez o aporte. Ele é um investimento com retorno para a causa que a gente quer apoiar. E o endowment tem uma outra característica também, que é singular, que o distingue dos demais pares, que é a gente não pode utilizar o valor principal, a gente só pode utilizar os rendimentos. Funciona assim: você faz a doação, a gente investe o valor que foi doado e com o rendimento do valor investido é que nós apoiamos projetos sociais cristãos, já falando aqui especificamente do fonte, porque os endowments historicamente estão associados a causas de educação ou de saúde, né? Via de regra, ele financia essas duas causas ao longo de séculos, né? Talvez ao longo de milênios, se a gente traçar a origem dos endowments até Platão, a gente vai ter aí uma ideia milenar. Dizem que Platão deixou uma fazenda para o sobrinho dele administrar e ele disse para o sobrinho: olha, você não pode vender essa fazenda, ela tem que se tornar lucrativa, porque através do resultado da fazenda eu quero que você financie as atividades da Universidade de Atenas. Então, através dos gregos, essa ideia ela se torna muito popular na Europa e através da Inglaterra ela chega nos Estados Unidos, onde a gente tem hoje os maiores endowments do mundo, que são Harvard, Stanford e Yale, instituições que todos nós conhecemos, que todos nós admiramos e que de vez em quando a gente se pergunta ou se perguntava por que elas são o que são, porque elas já transporam, né? Elas já estão num patamar além, elas não estão mais pensando em como pagar as contas do dia a dia, e você sabe que isso faz uma diferença incrível. O dinheiro que entra, ela consegue investir em expansão da sua atividade fim, ela consegue trazer as melhores mentes, ela consegue investir em P&D, pesquisa e desenvolvimento. E porque ela já tem ali um fundo bilionário que sustenta a sua atividade. Mas, para minha surpresa,
quando estava fazendo essa pesquisa, mergulhando no universo dos endowments, eu vi que o maior endowment dos Estados Unidos é o endowment da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha que curioso isso. Cara, isso para mim fez muito sentido quando eu pensei no modelo missionário dos mormons. Não é? Se você já teve a oportunidade de encontrar algum missionário mormon, você já reparou que ele está sempre muito bem vestido? Sem dúvida. Que ele não está te vendendo literatura, mas te oferecendo gratuitamente material. Se você parar e der atenção para ele, ele vai fazer isso. Por quê? Porque o modelo que eles perceberam, que eles desenvolveram através da observação dos endowments, gerou para eles esse momento em que eles estão hoje. Os templos deles são belíssimos, muito bem administrados, porque eles já foram capazes de pivotar desse modelo missionário, pelo menos de sustentabilidade, que é o modelo que nós ainda vivemos aqui no Brasil, né? Hoje a gente tem, inclusive lá nos Estados Unidos, um outro endowment que foi constituído recentemente, que está crescendo rapidamente, espantosamente, que é Bill e Melinda Gates, né? Mas os mais famosos são esses aí que eu mencionei. Então, quando nós olhamos para isso, nós pensamos na possibilidade de se ter isso aqui no nosso país. Na verdade, eu entendo que o Fonte é um chamado para a nossa nação, é um chamado para essa geração e para as próximas. É possível fazer o reino de Deus se movimentar aqui de um jeito novo, é possível fazer o reino de Deus se movimentar aqui de um jeito eficiente, transparente e sustentável. Eu cresci num lar cristão, eu sou pastor, né? E eu vejo muitas vezes os desafios que a gente tem enquanto igreja no campo missionário. Muitas vezes a gente manda um missionário para o campo sem ter levantado a oferta toda necessária, o cara passa um aperto danado no campo. Ele está fazendo a obra, mas ele está passando um sacrifício que ele não precisava passar, porque é falta de organização da nossa parte. Sim, e verdade. Ele volta triste, às vezes decepcionado, e às vezes ele volta devendo, e a igreja também devendo, mas a gente já tem uma nova missão, a gente já tem um novo desafio missionário sem ter pago as contas do anterior. Parece que a gente não lembra do que o próprio apóstolo Paulo fez, quando ele fala, olha, para as igrejas que ele tinha acabado de plantar, ele fala, eu estou indo para Jerusalém daqui a algum tempo e eu quero aconselhar que vocês levantem uma oferta para os cristãos da Judéia e que todas as reuniões de vocês separem um valor para levar e guardar, de maneira que quando eu passar, eu leve um valor significativo, mas que isso não tenha se tornado pesado para vocês, porque vocês foram fazendo isso ao longo do tempo. Cara, Paulo deixa o modelo. É o conceito de endowment, né? Conceito de... Ele Ou seja, deixa dá o para modelo. dizer até que é uma base bíblica, né? Cara, total. Total. E Edu, muito interessante que hoje em dia, nos Estados Unidos, esse modelo missional, ele já foi ultrapassado. Quer dizer, esse modelo que a gente vive hoje ainda aqui no Brasil, nos Estados Unidos não é mais assim. Você sabe, Evandro, fazer uma pausa rápida aqui, você falando... É uma coisa que eu nunca entendi, né? Então eu me converti com 16 para 17 anos numa igreja muito abençoada, muita Bíblia. Boa parte daquilo que eu sei de Bíblia foi nas escolas bíblica dominical. Bíblia, assim, comia com farinha, como diria a minha avó, né? Só que tinha um dia do ano que para mim era um dia muito triste, que era o dia de missões. Porque era um dia para ser festa, mas sempre vinha um missionário contar as dificuldades que ele passava. Sim. E eu ficava, ainda adolescente, pensando, gente, não faz sentido isso.
né? Nós estamos aqui nas nossas casas, o cara privou a vida dele, a mulher privou a vida dela para passar dificuldade, às vezes, né? Só não passava fome porque alguém doava uma caneca de feijão e tal, e aí todo mundo falava, vamos orar, e aquilo de alguma forma, e eu tô, né, contando aqui se for pecado para ser perdoado em rede nacional aqui, né? Aquilo me causava uma revolta, falei assim, não faz sentido isso, gente, e fui conversar uma vez com o líder de missões, porque as pessoas são voluntárias, a gente não pode obrigar. E eu falava, cara, olha que interessante, eu falava assim, mas deve ter em algum lugar do mundo que eles devem ter resolvido esse problema. Sim. Né? A gente tem acho que como brasileiro, tem uma visão muito limitada de mundo, né? Sim. E o ponto é esse. Deve ter, eu falava assim, deve ter uma solução, não pode ser. Aí eu, né, ali com 17 para 18 anos, cria um carnê, né, estabelece olha isso, porque eu, com 16 anos, Evandro, eu já tinha o meu primeiro negócio, né, já era empreendedor, né, e aí eu falava assim, cria uma meta, né? Estabelece uma meta, trabalha isso, vamos fazer cantina, não é possível. Uma parte do corpo não está funcionando bem para que o missionário viva isso que ele tem vivido no campo, porque se somos corpo e cada parte do corpo é importante para o objetivo final, alguém do corpo não está funcionando legal para que o missionário esteja vivendo essa dificuldade inteira, total no campo. E você acha que ainda hoje essa é a realidade? Cara, ainda é triste dizer isso, mas no Brasil essa ainda é a realidade. Mas o Fonte vai ser uma fonte de inspiração, perdão, trocadilho em nome de Jesus. De inspiração, em nome de modelo, né? Porque precisa mudar, Evandro. Em nome de Jesus. Até porque o nosso nome vem exatamente de João 4,14. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der se transformará nele em uma fonte a jorrar para a vida eterna. A nossa ideia, enquanto Fundo Fonte, é estarmos ligados à fonte que é Jesus Cristo, não é? Jesus é a fonte de todo recurso, ele é o dono do ouro e da prata, como a palavra dele nos ensina. Então, muitas vezes o que acontece é que o modelo está equivocado, muitas vezes o que acontece é que o dinheiro ou a semente que nós recebemos para doar, ela foi consumida ou ela foi empregada em um local equivocado. Então o Fonte vem trazer essa perspectiva, trazer esse novo olhar. Sabe, Edu, eu conheci através da Rede Tela, através de um amigo nosso, Gustavo, um brasileiro brilhante lá em Bruxelas. Estou tentando me lembrar o nome dele aqui. Apesar de já ter tido várias conversas com ele, eu sou melhor de fisionomia do que de memória nomes. Fotográfica. É Paulo. Outro Paulo, não é o Paulo Oliveira, presidente do Tela, mas é um outro Paulo. E o Paulo estava me dizendo, o Paulo desenvolveu uma tecnologia de registro de patentes. É um sistema que registra patente no Brasil e registra automaticamente em outros 39 países. E quando a gente se conheceu, eu estava explicando para ele a ideia dos endowments e ele falou: Evandro, fez sentido para mim aqui uma coisa. Eu falei: o que fez sentido? Ele falou: olha, eu tenho uma quantidade enorme de patentes registrada em nome da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Que sabedoria, né, do ponto de vista. E os cristãos que não estão ali sob o que a gente repercute aqui de cosmovisão bíblica, de mordomia, deveriam estar nesse ranking aí, né? Cara, é por isso que a palavra diz que os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz. Mas o Fonte vai mudar isso aí em nome de Jesus. Porque eles perceberam essa possibilidade muito antes de nós e eles estão hoje anos-luz na nossa frente, né? O Fonte se propõe a isso, né? O Fonte é um fundo filantrópico cristão criado para financiar projetos missionários. A ideia do Fonte não é ter projetos.
A ideia do Fonte é financiar projetos. Nós acreditamos que Deus chama pessoas distintas com propósitos distintos. Como a gente estava falando ainda há pouco sobre corpo, cada um tem uma função no corpo. Às vezes o missionário é muito bom em trabalhar com crianças, é muito bom em trabalhar com adultos, com jovens, mas ele não é bom na gestão de recursos ou na captação de recursos, ou às vezes ele não tem tempo para fazer isso. Pois bem, Deus deu para pessoas diferentes capacidades diferentes. O Fonte reuniu pessoas que são muito boas na gestão e na captação de recursos. Comenta um pouquinho do board do Fonte para as pessoas entenderem. O americano, né, e nenhuma admiração pelo americano, mas usando, né, como um bom modelo, ele fala bastante em best practices, né, ou boas práticas, né, e talvez seja isso que falta às igrejas e às organizações eclesiásticas, vamos dizer assim, né, porque a gente não está aqui, né, até fazer um corte aqui, a gente não está aqui para falar mal da sua administração dos recursos. Claro. A ideia aqui é exatamente levantar a mão e dizer, ei, tem uma forma mais inteligente, né, de fazer a gestão desse recurso, e boas práticas geram resultados mais eficientes. Afinal, foi esse modelo missional que nos trouxe até aqui. Nós somos herdeiros desse modelo. A fé chegou até nós através desse modelo. Só não herdamos esse conceito de administração. Hoje, o modelo lá onde, através de quem chegou até nós, o modelo já mudou. E nós ainda não mudamos. Evoluiu. E a gente não está nem no primeiro modelo. Não está. Lá, hoje o modelo já está em endowments, DAFs, né, Donor Advisor Funds. O modelo já evoluiu para life planning, voltado para o público das igrejas. Olha isso. As convenções viraram outra coisa, né? O modelo é outro. Então, eu sempre digo isso, Edu. A ideia não é criticar o modelo anterior. A ideia é evoluir o modelo anterior. Não é? A obra que ele fez é visível, o legado que ele deixou é visível. Só que novos tempos exigem novas soluções. Ou, para pegar um lema da reforma, a igreja reformada sempre se reformando. Se a gente parar no tempo, nós vamos estagnar. Então, hoje, no Brasil, os endowments se tornaram possíveis em 2019 através da Lei 13.800. Essa recente isso, é muito recente, e como muitas coisas no nosso país, aconteceu por conta de tragédia, infelizmente. A gente teve um incêndio no Museu Nacional e a iniciativa privada queria colocar dinheiro, mas não confiava no governo. O governo não tinha como reformar com recursos próprios. Alguém lembrou da figura dos endowments, centenária, como eu falei, milenar talvez, e aprovaram então aqui no Brasil a Lei 13.800, que regulamenta os endowments. Mas boa parte da renúncia fiscal, boa parte de isenção fiscal que os endowments traziam dentro da Lei 13.800 foram vetados. Então ele nasceu meio capenga, que é outro problema que a gente tem aqui. E ainda hoje é assim, por exemplo, dinheiro de renúncia fiscal não pode ser aportado. Pode, através de manobras jurídicas, e também tem um trabalho muito bom sendo feito no Congresso Nacional de Advocacy, e a gente tem conseguido ter belos avanços, como por exemplo, isenção em caso de transmissão de bens causa morte, né? Então a gente tem isenção do ITCMD. A gente consegue fazer bons arranjos legais para que haja algum tipo de incentivo, mas isso ainda é muito pequeno frente àquilo que poderia ser. Né? A lei brasileira é muito bom de lei, de verdade. O nosso ordenamento jurídico é incrível, a gente tem uma capacidade de produção fantástica, e a lei ela é muito completa. Ela prevê que os endowments tenham pelo menos 3 instâncias de governança, e o Fonte tem hoje essas instâncias, que é um comitê
de administração, conselho de administração, melhor dizendo, comitê de investimentos e conselho fiscal. Não é? Então, hoje no nosso conselho de administração, eu estou exercendo o cargo de presidente, mas o nosso primeiro vice-presidente é o Dr. Cabreira. A gente tem o Eduardo, que não sou eu, que não é você, é o seu xará, que é diretor executivo da Icatu Seguros, como segundo vice-presidente. Perceba também que são cristãos de denominações diferentes. Isso é bom. No nosso Conselho Fiscal, a gente tem como presidente um auditor do Tribunal de Contas da União. O dia a dia dele é julgar contas do governo. A gente tem o Dongley Martins, a gente tem o Casseb também no nosso Conselho Fiscal. No Comitê de Investimentos, o presidente é o pastor Paulo Oliveira, que é o presidente do Tela, mas todo mundo sabe da expertise dele por ter sido vice-presidente da Bolsa de São Paulo. Enfim, a nossa governança é uma governança muito forte. Todos exercem os cargos voluntariamente, estão à disposição do Fonte para fazer reino acontecer. Nós quisemos trazer, de fato, gente acima de qualquer suspeita, gente com uma reputação ilibada, porque a ideia é que esse fundo seja um fundo do Brasil, da população brasileira, né? Ele não é um fundo que pertence a uma igreja ou a uma placa denominacional. Isso é muito legal, né, Evandro? Deixa eu só fazer uma pausa aqui para justamente dar aí a devida dimensão ou localizar para a nossa audiência, e essa é a minha oração pessoal aqui, quando, né, uma das razões da existência do podcast, né? Sempre que você assistir, você vai estar certamente de um lado ou de outro, né? Mas você precisa se posicionar. Essa é a nossa oração, essa é a nossa provocação, a razão da existência, como eu sempre digo no começo do podcast. Então, para trazer aqui a nossa audiência para uma questão mais prática e tangível, então você pode, que está nos assistindo, levar este conceito, né, essa discussão, esse podcast, para um fórum, debate na igreja, né, para modelar ou para se conectar ao Fonte. Você pode, você valida ou não, né? Você pode, de repente, acessar o Evandro e o Fundo Fonte para submeter, para apresentar o seu projeto missionário, né? Para trocar figurinha. Então, existe uma riqueza muito grande, porque não é só algo de valor eterno, que de fato é, mas é algo prático, né? Porque aí, até fazendo uma ponte aqui, Evandro, e misturando dois temas, mundo e Brasil, né? Ele tem um valor eterno porque dentro do conceito de negócios e missões, ele vai fazer missões, vai promover missões, mas como você disse ali de Harvard, né? Então quando a gente pensa na universidade, quantos doutores Nobel, quanta riqueza, né? A sociedade foi produzida, então efeitos práticos e da nossa geração, né? E com um legado incrível. Então ele tem efeitos práticos na sociedade, né? Então a importância disso. Agora o contraste disso, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre, é a cultura do brasileiro. Sim. E aí, óbvio que o empresário cristão, e eu acho que é importante também jogar a luz sobre isso para a gente discutir um pouco, né, e para ajudar os nossos empresários, empresárias, empreendedores, empreendedoras a refletir junto com o Espírito Santo que nós temos um problema sério de cultura no Brasil, de visão de curto prazo. E o Fundo Endowment é uma visão não só com um olho, eu diria que me permita aí o trocadilho da brincadeira, um olho na eternidade, mas um olho aqui na Terra, mas com uma visão de longo prazo. Né? Quando nós começamos, a gente achou que o fundo era um projeto de médio e longo prazo, justamente porque a gente precisa primeiro
constituir o patrimônio para que depois a gente possa apoiar projetos a partir do rendimento dele. Mas, Edu, a gente foi frustrado para o bem por conta dos planos de Deus, né? A ideia do Fonte nasce de oração. A ideia do Fonte nasce no coração de Deus. A oração que foi feita foi: Senhor, o que o Senhor quer fazer no Brasil que nós podemos ser parte, né? O que o Senhor quer fazer agora, nesse tempo que se chama hoje, que a gente pode ser parte. Então aí veio a ideia dos endowments. Quando a gente fez o plano de negócios, quando a gente começou a atuar, como eu te disse, a gente achou que isso ia ser algo para médio e longo prazo. Mas logo no primeiro ano Deus frustrou os nossos planos, nos apresentando uma fundação norte-americana que é aquilo que o Fonte quer ser um dia. Legal, isso modelar, né, aquilo que já dá certo. Né? Uma fundação que tem um pouco mais de 1 bilhão sob custódia, uma fundação que apoia mais de 400 projetos ao redor do mundo. Uau, eles entenderam a nossa visão. Pela primeira vez eles estavam pensando fora dos Estados Unidos, estavam pensando na América Latina, e eles decidiram que para abençoar o Fonte, todos os projetos que eles fossem apoiar no Brasil, eles iam apoiar através do Fonte. Que então legal. Nós apresentamos para eles vários projetos, eles decidiram no primeiro ano apoiar 6 projetos e, pela graça de Deus, no primeiro ano do Fonte, o Fonte pôde doar R$1 milhão. Que bacana. Recebendo o recurso dessa instituição e repassando esse recurso para projetos. Então, o brasileiro, Edu, ele é um povo generoso. Toda vez que a gente vive alguma catástrofe, Sim. algum acidente natural, você vê a força com que o povo brasileiro responde. Tivemos no Rio Grande do Sul aí um exemplo, né? Que inclusive foi a primeira doação do Fonte. Olha que legal. Né? Quando nós, a época das enchentes no Rio Grande do Sul, a gente tinha meses de vida. Eu conto isso como um testemunho. Eu poderia contar vários testemunhos aqui daquilo que Deus tem feito através do Fonte, mas eu estava subindo ali no elevador para o prédio onde funciona o nosso escritório, né? E eu via toda hora na televisão do elevador várias empresas criando Pix, criando campanhas para ajudar as vítimas das enchentes, sem entrar no mérito, né, disso. E eu falava: Senhor, ia ser tão legal, o Fonte foi constituído para isso, daqui a alguns anos a gente espera estar pronto para agir em uma situação como essa. Mas eu não tive nem coragem de orar, Edu, te confesso, porque faltou fé, eu achei que não era uma oração válida, a gente estava com meses de estruturação. É que o nosso Cronos é diferente do Kairos de Deus, né? Demais! Tanto para acelerar, tanto para longo prazo, mas às vezes para acelerar. Cara, também, demais. Né? E cheguei, fui trabalhar e recebi uma mensagem de WhatsApp. Pois era justamente essa fundação que eu mencionei, que hoje é um super parceiro do Fonte aqui. O nosso relacionamento era recente, Edu. Eu acho que não tinha mês. E o cara falou: olha, nós vimos aí através da televisão a catástrofe que acometeu o sul do país. A gente quer saber o que vocês estão precisando. E eu assim, sem saber o que dizer, eu falei: cara, eu vi na televisão que era água. E aí o cara falou assim: ó, levanta aí o custo de água. Eu levantei o custo de uma carreta. Eles acabaram mandando o equivalente a quase 4 carretas, né, de água, e que a gente doou para a Igreja Batista Montserrat, lá em Porto Alegre. Ou seja, Deus é o Deus do infinitamente mais. Sim, meu amigo, o fluxo está em fazer a vontade de Deus. Quando eu tenho oportunidade hoje de falar com empresários, empreendedores, que é justamente o caso aqui do Tela, meu amigo, eu vejo muitas vezes a gente correndo atrás de prosperar, fazer a nossa igreja avançar, a igreja avançar, mas fazer também a empresa avançar, e isso é legítimo, isso é ok, pagar as contas, ter folga no caixa, mas a gente tem esquecido que a promessa da palavra não é essa. A promessa
é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O fluxo é inverso. As outras coisas não são prioridade, o reino é prioridade. A gente tem buscado as outras coisas e trazido o reino a reboque. Inclusive, quando a gente fala sobre generosidade, a gente fala assim: se o Senhor me abençoar, eu vou abençoar. Se o Senhor fizer por mim, eu vou fazer. É uma voto. Chantagem ali. É uma troca que a gente faz, mas a promessa da palavra é o contrário. Se você buscar o meu reino, se você se envolver no meu reino, se você viver isso de verdade, as outras coisas vão acontecer na sua vida, porque é o reino primeiro e as outras coisas depois. Então, Deus tem feito isso acontecer no Fonte, né? O projeto é um projeto dele, não é um projeto individual, como a gente estava conversando, é um projeto que nasceu no coração dele. Deus fez uma outra conexão para nós no Fonte, que a gente, nesse primeiro ano, falando de 2024, estávamos conscientes do nosso tamanho. Eu brinco, né, que nós somos hoje um nanofundo de tão pequeno ainda. Grande, um bolso grande, amém, profeticamente, em nome de Jesus. Amém. E eu estava lá, a gente jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Lá em Brasília tem 2 times, Gama, Ceilândia, e a McClellan, que é essa fundação parceira, nos apresenta para a Trust Bridge, que é um fundo suíço que movimenta $2 bilhões por ano para 70 mil organizações cristãs ao redor do mundo. Edu, eu nem sabia que eles existiam, eu nem sabia do alcance que eles têm. Mas Deus sabia. Mas Deus sabia, e Deus queria que a gente estivesse com eles. A McClellan nos apresenta para eles e eles nos convidam para ser representantes deles no Brasil. Uau. Ou seja, todo o dinheiro deles que entrar e sair do Brasil hoje entra e sai através do Fonte. Porque Deus tirou a gente de jogar a Série C do Campeonato Brasileiro e colocou a gente para jogar Champions League, meu amigo. Boa! Porque nosso Deus é surpreendente. Ele é surpreendente, ele faz do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. Eu acho que o empresário, o cristão de uma maneira geral, deveria gastar muito mais tempo perguntando para Deus onde o fluxo de Deus passa pela vida dele, qual é a vontade de Deus, como, quando e onde Deus quer usá-lo, porque é aí que está a convergência. Os resultados não são resultados com a força do meu braço, os resultados não são resultados que eu dou conta de virar, são resultados que acontecem nesse fluxo de graça. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém confiamos na mão do Senhor, no braço do Senhor Todo-Poderoso. Então é isso, a gente tem que trazer Deus para dentro dos nossos negócios, a gente tem que trazer Deus para dentro das nossas profissões, porque é através disso que o nosso sucesso está garantido. Eu vejo as pessoas, Edu, muito preocupadas, as pessoas lutando, se esforçando bastante, mas às vezes com pouco resultado. E às vezes o resultado pequeno se deve à falta de discernimento espiritual. Entender na sua profissão o seu propósito, entender na sua profissão o seu destino, o motivo pelo qual você foi criado. É aí que as coisas vão acontecer. É nesse lugar que a sua vida vai fazer sentido. Às vezes a gente tem experiências diversas, a gente estava conversando sobre isso ainda há pouco, né? No meu caso, eu estudei direito, gosto do direito, estudei teologia, gosto da teologia, mas se você me perguntasse se eu queria advogar, eu ia te falar que não, apesar de já ter advogado. Se você me perguntasse se eu queria ser pastor de igreja, eu ia te falar que não, apesar de amar compartilhar a palavra. E me apaixonei pelo mercado financeiro na pandemia. Quando a ideia dos endowments me é dada, né, por Deus, as coisas se abraçam, as coisas fazem sentido. Ou seja, Deus já sabia de tudo lá desde já sabia de tudo. Evandro
com a sua Monark, você andando de Monark, BMX lá na Ceilândia, ou sei lá, né? BMX, mas Deus já sabia de tudo que ia acontecer, né? Ele junta, ele faz convergir, porque nossa vida é plano dele, nós somos uma convergência do propósito dele. Salmos diz, o salmista diz que ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Então a gente tem que acreditar mais nisso, a gente tem que pedir para que ele revele. Esse é o tipo de coisa que só vem através de revelação, não vem através de estudo, não vem através de academia. Tudo isso contribui, nada é desperdiçado, mas esse tipo de discernimento, esse tipo de ajuste fino, Edu, só quem faz é o Criador, porque ele olha para você, ele olha para mim, você tem essa função, é por isso que você gosta do que gosta, é por isso que você viveu as experiências que viveu, é por isso que eu te trouxe até aqui através desse caminho e não daquele. E cara, que gostoso que é. Que gostoso que é viver esse lugar chamado centro da vontade de Deus, né, meu amigo? O Evandro começou como um empreendedor e está aqui caminhando como pastor, né? Não tem como desassociar, cara. É impossível. Mas deixa só colocar uma coisa aqui importante, que tem uma forma e prática, né? De quem está nos assistindo ou nos ouvindo e for de São Paulo ou for próximo de São Paulo, ou de repente faz aí uma viagem curta para tangibilizar isso. Então, se você que está nos ouvindo quer conhecer um pouco mais o fundo fonte, entender esse conceito de endowment ou para reproduzir um modelo de boas práticas para a tua comunidade, né? Então vale para pastor, vale para gestor aí de igrejas ou comunidades, vale para os empresários que às vezes quer doar. Eu até tive um convidado aqui, a gente falou sobre um pouco mais longo sobre isso. Você sabe, Evandro, que eu li uma notícia uma vez que muitos empresários eles não doavam porque não conseguiam encontrar instituições sérias que tinha uma contraprestação que o dinheiro chegava na ponta. Isso. Quando eu li aquilo, eu falei, isso aqui não faz sentido, né? É louco. Mas, de novo, o brasileiro, o jeitinho brasileiro, né? E ao passo que o compliance, a transparência, boas práticas, faz sentido. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre a conferência que vai acontecer dia 12 de junho próximo, né? Então anota aí, o Evandro vai dar mais detalhes e vai ser uma oportunidade presencial para você conhecer o Evandro, trocar uma ideia, entender este modelo, né? De novo, ou, né? Aí o reino de Deus é generosidade. Ou para você tentar de alguma forma abstrair práticas boas e levar para a sua comunidade, ou de repente aí investir através, isso que é legal, né? Não é investir no fonte, mas é investir no reino através de um modelo super vencedor, né? Que os Estados Unidos está anos-luz e a gente, graças a Deus, que tem um fundo fonte. Conta um pouquinho sobre a conferência Fonte Endowment, para que então quem está nos ouvindo, a gente não tem tempo aqui, né, para discorrer mais detalhes, caminhando aqui inclusive para o final, mas para chamá-lo, né, para quem quiser continuar essa conversa, entender, se aprofundar. Legal. Ter essa Edu, você tocou em pontos assim muito importantes e eu vou, só para não deixá-los passar, vou abordar cada um deles aqui. Uma coisa muito legal sobre os endowments é que, por exemplo, se o fonte for desconstituído em qualquer momento, por força da Lei 13.800, que a gente já citou, todo o patrimônio que o fonte foi capaz de arrecadar por meio de doações, ele precisa ser destinado para uma instituição congênere. Esse patrimônio não fica no meu bolso ou de ninguém da diretoria. Esse patrimônio ele é destinado para uma instituição congênere, ou seja, de mesmo propósito, de mesmo objetivo. Outra questão muito legal que você levantou é o fonte, para fazer aquilo que ele tem se proposto fazer, ele passou por compliance e passa sempre por compliance. Um compliance seríssimo pelo qual ele passou é da TrustBridge, né? Então a gente precisou mostrar nosso estatuto CNPJ, onde a gente está constituído, todos os membros da nossa diretoria foram analisados para a gente poder receber então doações. Outra coisa muito legal que você mencionou é
o projeto que recebe doação do Fonte, ele é auditado. Então, para garantir que o dinheiro chegue na ponta, que o dinheiro chegue realmente na finalidade que o projeto se propõe a fazer, a gente audita esse projeto. A cada 3, a cada 6 meses, ele precisa demonstrar as notas fiscais, ele precisa demonstrar que o dinheiro realmente chegou na finalidade a que ele se propunha. Então, você transparência, compliance, isso em pontos muito importante, seríssimos. Né? Com relação à conferência que vai acontecer aqui em São Paulo, olha o ato falho, em São mas Paulo. Mas também tem uma continuidade lá também em Brasília. Né? Mas vamos falar de São Paulo, que é o São próximo... dia 12. Boa, 12 de junho. Que horário? 19h30. Endereço? Igreja Cristã da Família Butantã. Próximo da USP, tem trem, tem estacionamento farto aqui. Ótimo. E a gente vai colocar aqui naturalmente o seu Instagram, né? Isso. E quem quiser saber um pouco mais desse evento, como é que chega até você? Tem um site? A gente tem um site que é fundofonte.com. Simples assim. Simples assim. Tem BR ou só .com? Só .com. Fundofonte.com. Já nasceu profético. Já nasceu para fora. Boa. Né? Essa é uma dica para empreendedor. Fora, né? Igreja, né? Chamados para fora. Mas a empresa também, né? Se você está abrindo uma empresa, você está pensando só no seu país, só na sua cidade, você já está pensando pequeno. Então a gente nasceu já chamado para fora. Fundofonte.com. Você pode seguir a gente também nas redes sociais. O nosso Instagram é Fonte Endowment, e você consegue ter muita informação no link da bio. Você consegue fazer sua inscrição no site, você também consegue fazer sua inscrição. Esse evento é gratuito, você não precisa se preocupar com nenhum tipo de contraprestação para estar nesse evento, mas as vagas são limitadas, então você precisa correr para fazer a sua inscrição para estar com a gente. Quem vai estar conosco aqui na Igreja Cristã da Família no dia 12 de junho? Nós vamos ter conosco o diretor de estratégia da McClellan Foundation, Eduardo Centurion, vai estar conosco. Nós vamos ter conosco aqui também o vice-presidente da Trust Bridge, que é esse fundo de 2 bi que eu mencionei. O pastor Paulo Oliveira vai estar conosco também. O Eduardo... E agora o Eduardo Silva. O Eduardo Silva vai estar conosco também. Você que é de São também. Paulo aí, já nos acompanha, eu tenho a oportunidade de me encontrar aí de repente ao vivo, mas a gente vai estar ali repercutindo sobre o que é essa comunidade tão abençoadora que é a Rede Tela, né? Então tem uma galera de peso vindo para esse evento, gente que respira BAN, gente que respira negócios, gente que respira reino, vai estar conosco aqui falando sobre como a sua profissão pode encontrar a sua vocação. Legal o tema, hein, Evandro? Cara, é isso. Como aquilo que você faz hoje, enquanto profissional, tem papel no reino de Deus. Uhum. Quando essa chave virar, o ânimo com que você trabalha vai mudar. Uhum. Quando essa chave virar, o jeito que você faz as suas entregas vai ser completamente diferente. É sobre isso que a gente vai falar nessa conferência. Então faça a sua inscrição, participe conosco, com certeza vai ser um ganho, pode ser o ganho da sua vida, meu irmão. Vai que Deus resolve te dar a revelação daquilo que Ele tem para você nessa noite. Então vem com a gente, vai ser muito legal. Se você quiser se tornar um doador do Fonte, você pode fazer isso também. O Edu vai colocar o Pix aqui da gestora do Fundo Patrimonial Fonte. Você pode participar com um Pix pontual, ou você pode fazer um Pix recorrente, você pode cadastrar o seu cartão de crédito. Eu sempre brinco e digo assim, olha, se você for cadastrar o seu cartão de crédito, não coloque um valor muito grande, que no primeiro aperto você precisar enxugar uma conta, você vai tirar lá o Fonte. Coloque um valor que não te faz assim tanta falta, mas que vai te dar um prazer ao ver na sua fatura de cartão de crédito que de tanto dinheiro que você gastou naquele mês, pelo menos um pouco disso foi investido no reino, né? Sim. Pelo menos um pouco disso foi colocado ali. Eu brinco, Edu, de novo aqui o lado pastoral fala alto, né? É que para mim esse versículo
tangibiliza essa possibilidade do endowment, tangibiliza alguns versículos, né? Quando Jesus diz, por exemplo, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram, estive preso, vocês me visitaram. É isso. Às vezes você faz um pix, você faz uma doação pontual para o fonte, mas como o principal jamais é consumido, esses 100, esses 500, esses R$1.000 que você doou se transformam em 2.000, em 3.000, em 10.000 no decorrer dos anos, e ao invés de abençoar uma pessoa, você está abençoando centenas, quem sabe milhares de pessoas. Multiplica, né? Com certeza multiplica. Essa é uma ideia de Deus para o nosso país nesse tempo. Se eu fosse você, eu entrava nesse fluxo, porque tem a presença do Pai nele, viu? Muito bom, Evandro. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que já é recorrente aqui para os convidados, né? Eu não sei se você sabia, o T de tela é de tecnologia. Sabia disso? Sim, um acróstico, né? Isso, porque a gente acredita, Evandro, que nunca antes na história desse país, né? Fazendo uma paráfrase aí de um político, mas nunca antes, de verdade, na história do Brasil e do mundo, a tecnologia foi uma alavanca de desenvolvimento, crescimento, né? Acesso. Acho que a palavra mais importante que a tecnologia, sobretudo com a inteligência artificial, no tempo que a gente vive, é dar acesso a oportunidades de desenvolver novos negócios com pouco dinheiro e com possibilidade, como você falou, sim, de serem internacionais. Como é que você enxerga aí a tecnologia? Você está acompanhando essa coisa frenética que a inteligência artificial passa 3 meses, uma evolução incrível, poderosa, né? Como é que você enxerga isso? Sim, as IAs são disruptivas em todas as acepções da palavra, né? Antes de estar aqui, na segunda-feira eu tive uma conversa com uma empresa de IA, vendo a possibilidade de utilizarmos IA para ampliar as leads do fonte, né? Sim. Ampliar os famosos agentes. Existem soluções incríveis. Antes você precisava de um time de pessoas, escritório, agência de marketing. Hoje, com um agente, você faz o trabalho de 10 pessoas, sim, com mais eficiência, com menos custo. 24 horas, 7 dias na semana, com um custo muito menor do que uma folha, sem passivos trabalhistas, né, pois meu amigo? Rapaz. Incrível, é o lado bom. Incrível. Aí, né, eu vejo agentes. Isso com muito bons olhos, de verdade. Quero, inclusive, ver a maneira mais rápida e efetiva de plugar as IAs naquilo que a gente está fazendo hoje. Então faça como o Evandro, olhar aqui, fazer um corte para a câmera, faça como o Evandro, inclua a inteligência artificial no seu negócio, na sua empresa, na sua vida, porque você já sabe, já me ouviu dizer várias vezes e, né, referendado por praticamente todos os convidados aqui, que a inteligência artificial é um marco na história da humanidade. Eu costumo dizer que é um fato maior do que a internet, que revolucionou o jeito da gente comprar e da gente vender e consumir, né? Ela vai moldar o mundo em que nós estamos e o futuro que os nossos filhos também estão construindo. Então você não pode ficar de fora disso. Quero agradecer aí o nosso parceiro Wings Group AI, o Mr. H vai pôr na tela aí, o QR Code, o site, wingsgroup.ai, não tem com, não tem BR, né? É uma disrupção, sim, aí, uma nova forma de acessar AI, né? De agência de artificial inteligência. Então você pode, através desse parceiro e tantos outros que existem no mercado, né, buscar aí uma solução para a sua empresa. Existem vários produtos lá. Existe, Evandro, um produto para a área financeira, né? Eles compartilharam que tem um case de um cliente que gastava 30 dias e 3 funcionários para ler centenas de planilhas de Excel. E hoje eles fazem com 3 dias e 1 funcionário. Uau. E os outros 2 funcionários que sobraram ampliaram as áreas de atuação nos negócios. Muito e a empresa legal. Passou a ser mais lucrativa,
né? E começou a entregar os resultados no prazo, porque era uma loucura, né? Eram centenas de planilhas e eles precisavam, às vezes, varar horas e hora extra, que também tem mais custo. Sim. E com uma inteligência, uma solução da Wings Group AI, incrível, eles hoje são muito mais eficientes no menor tempo e conseguiram dobrar, né, a capacidade de processamento e clientes com o mesmo time. Incrível. Não é demais? Demais. Então você está convidado a viver e fazer parte dessa revolução disruptiva, né, usando aí quase que uma redundância do vocábulo, mas é isso mesmo, é algo sem precedente e você não pode ficar de fora. Evandro, caminhando para o final aqui, eu faço sempre 3 perguntas finais, uma é surpresa, tá bom? Mas as 2 primeiras são bem simples, uma meio que você já deu aí, né? Que conselho você daria para a nossa audiência? Você falou aí bastante de resiliência, de foco, né? Com esse viés mais pastoral, mas dentro desse conceito de empreendedorismo no Brasil, né? Para aquele que está querendo empreender ou para aquele que está pensando em desistir, falando que é difícil, que o Brasil não é fácil, muito imposto, muita dificuldade, mas que palavra aí, rema, você teria para aqueles que estão precisando, né, de uma injeção de fé e de visão a longo prazo, como o Fundo Endowment tem, para ser um instrumento de Deus no mundo, através do mundo dos negócios? Legal. Podem ser 2? Pode ser 2. Revelação e consistência. Primeiro você precisa buscar revelação. Você precisa buscar em Deus o seu propósito, o seu motivo, o seu destino. Isso vai fazer toda a diferença. Mas, conhecendo o ser humano, tem jeito. Você dá coisa fácil, que é relativamente fácil. A né? gente procura, né? Coisa, mas é só isso, né? A gente acha que porque recebeu revelação as coisas vão acontecer do dia para a noite. Automaticamente. Né? E com pouco esforço. Porque se começar a ter muito esforço, eu acho que Deus não me deu isso não. Acho que isso aqui coisa da minha cabeça, coisa da minha cabeça. Quando é de Deus é fácil. Né? As coisas fluem, meu amigo. Não. E às vezes tem um versículo bíblico, que eu já estou dizendo aqui com propriedade, né? Já ouvi empresários dizendo assim, cara, eu vou desistir porque a Bíblia diz que o fardo que Deus pôs leve. Não é esse contexto, meu irmão. Sim. É completamente diferente disso. Sim. É claro que você precisa do favor, da graça, né? Sim. O caminhar com Deus nunca vai ser pesado, né? Ele sempre vai nos ajudar a suportar. Tem lá que a história que não está na Bíblia, né? Sim. Da pegada na areia, né? Da dificuldade te suportei, te carreguei no colo. Mas definitivamente esse versículo não é dentro desse contexto, né? Consistência, meu amigo, é uma palavra-chave também. Não despreze os pequenos começos, pois Deus tem prazer em ver a obra começar, Deus tem prazer em ver o prumo na mão de Zorobabel. Acha esse versículo aí depois, se apega dele, escreve ele e bola pra frente. Muito bom. Quando o assunto é resiliência, né, e consistência, portanto, né, e aí para rebater esse sofisma, né, e essa citação fora de contexto, né, eu costumo dizer o seguinte: pensa na história de José, não é? Eduardo, mas nós estamos na nova aliança. Meu irmão, o que Deus espera, como que você vai desenvolver fé se você não pensar em resiliência? Resiliência, né? Você citou várias vezes aí o Paulo Oliveira, e quem já ouviu o Paulo Oliveira falar, né? Tem lá uma cadeira, uma experiência como físico e tal, mas quem não ouviu, vou contar então para você essa história. Ele diz que a resiliência vem da física, né? Da capacidade de aumentar e diminuir e manter a mesma propriedade, né? Isso combina com a palavra fé. E com certeza, concordo com você, é o core, deveria pelo menos ser o core business de qualquer negócio, né? Quem são os heróis da fé, né? Pensa nisso na lista lá de Hebreus. Muito bom, muito bom. Evandro, que livro, tirando a Bíblia, né? A Bíblia é sim. Né? Não dá para desconsiderá-la como a nossa referência máxima. Mas tirando a Bíblia, que livro você recomendaria que impactou a história do Evandro Beza
ao longo dessas décadas e de alguma forma, porque os livros têm um pouco, às vezes, esse papel, né? Sim. Eles moldam a nossa trajetória, né? São, às vezes, a Bíblia tem que ser, né? Mas os livros têm esse poder de gerar uma visão e nos ajudar a manter também esse ponto que você colocou bem como resiliência. Né? Alguns, mas recentemente em 2023, e esse momento foi um momento muito importante, foi um momento, inclusive, de tirar o fonte do papel, né? Então, em 2023, eu me reencontrei com um livro que eu tinha lido adolescente, que é O Peregrino, um clássico. Uau! Esse, quem, né, tem mais de 30 aí, com certeza... leu, muito provavelmente leu, e tem até um apego afetivo. Sim. Né? E é muito legal reler livros também em momentos diferentes da nossa jornada, em momentos diferentes da nossa vida, né? Porque a maturidade faz com que a gente enxergue coisas que a gente não foi capaz de enxergar. Eu li esse livro como quem estava lendo pela primeira vez. E é isso, nós estamos caminhando aqui para um destino final. O destino final não é esse, meu irmão. Nós estamos empreendendo, gerando riqueza, fazendo acontecer aqui na terra, mas o objetivo é o céu. Se tudo que você faz tem por finalidade o aqui e o agora, você é pobre, porque o seu tesouro deve ser ajuntado no céu, onde a prata e a ferrugem não consomem, os ladrões não roubam. O seu destino é o céu. Então esse livro para mim foi de novo um divisor de águas, foi muito importante. A partir da sua fala aí, vou reproduzir uma fala clássica também, que felicidade é gestão de expectativa, não é verdade? E estar com a expectativa correta e calibrada vai tornar a jornada muito mais prazerosa e menos pesada. Com certeza. Você espera só nesse tempo, é muito pouco. É muito pouco, com certeza. Evandro Beza, a última pergunta aqui desse papo, que passou rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Você é um excelente entrevistador, meu amigo. Muito obrigado. O papo flui. Você quer fala bem. Evandro, qual que é o seu sonho grande hoje? Então, cara, meu sonho é morrer deixando aí um legado material através do Fonte Endowment para as próximas gerações. Meu sonho é ser útil e ser encontrado fiel pelo meu Senhor, ouvir da boca dele: servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. É isso que eu espero, é nisso que eu estou disposto a me gastar, me deixar ser gasto em prol do reino. Se a gente conseguir deixar aí um legado de generosidade na nossa nação, afinal de contas, a fé sem obras é morta. Boa. Eu vou estar morrendo feliz da vida e vivendo aí a minha eternidade, satisfeito com aquilo que o Senhor me deixou fazer aqui na terra. Muito bom sonho, né? Compartilho com você desse mesmo desejo, né, de usar o versículo bíblico, né? Vamos granjear amigos, sim, usar as riquezas desse mundo ímpio, mas para manifestar o reino. Legal. Porque no final, Evandro, sucesso é muito mais do que lucro financeiro, embora o dinheiro e os recursos financeiros sejam uma variável transversal importante, mas é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas, como o Fundo Fonte tem se proposto aqui, através do seu modelo de negócio, e também glorificar a Deus. Seja abençoado na prática da palavra, que esse conteúdo possa realmente edificar e fazer você pensar o quanto Deus espera que você haja a partir daquilo que você ouviu. Se você ouviu, não endureça o seu coração. Agradecer mais uma vez a sua generosidade, o tempo de estar conosco, e te pedir mais uma vez para curtir, comentar, compartilhar. E uma quarta coisa, se você me permite, né? Faça ali a inscrição para você receber a notificação quando chegar um conteúdo novo nessa missão de falar sobre cosmovisão bíblica no mundo dos negócios. Obrigado pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação?
Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.